Ok, já estamos de volta. Você está aqui na TV Unifev, canal 53.1, nosso canal digital, e o canal 55, nosso canal analógico. É uma grande alegria encontrar você mais uma vez no programa Empreender Tecnologias, e hoje nós estamos recebendo de volta dos Estados Unidos o professor mestre Rainer Antônio Tosh da Silva, ele que é graduado em Administração de Empresas e também em Ciências da Computação, fez mestrado em Ilha Solteira, na Unesp, e coordena os cursos de Engenharia da Computação, Sistema de Informação, é professor da casa e proprietário da empresa RA Tecnologia, empresa que atua na área de estruturas de rede e servidores. Rainer, eu vou pedir para você contar o que você contou agora no intervalo, vai. Ah, sim. Uma das coisas que me deixou assim, bastante surpreso nessa visita é que em todas as empresas que nós visitamos, Airbnb, a própria Netflix, a Google, a Apple, todas elas têm um lugar reservado dentro da empresa que muda a filosofia de como se trabalha, a relação trabalho que existe aqui no Brasil. Lá em todos os lugares tem um armário onde você fica vários componentes eletrônicos lá dentro, por exemplo, como celulares, como notebooks, tablets, conectores, mouses, pad mouses. Se acontecer algum problema com a tua máquina de trabalho, você está trabalhando, ela parou, queimou, aconteceu alguma coisa, você pode, nesses armários, pegar uma máquina nova, um equipamento novo, um celular novo e levar para que você trabalhe. E lá é interessante porque existem as etiquetinhas de valores dentro de cada um desses produtos, mas não é necessário você marcar, não é necessário você justificar, você não precisa prestar contas daquilo. Aquilo está ali que é justamente para o seu trabalho fluir da melhor forma possível. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Como se o mecânico fosse pegar uma chave de fenda, uma chave de boca. Tá lá. Inclusive, teve uma das empresas que me chamou muita atenção. Eu fui num armário desse daqui e eu acabei contando. Existia 14 MacBook Pro colocados lá à disposição dos funcionários. E não é um armário para a corporação toda, é um armário por andar de cada prédio. Fantástico. Então, mas é preciso toda uma cultura para dar suporte para isso. Essa é uma relação de né? cultura que é muito diferente dessas relações de trabalho do que nós temos hoje, do que nós temos lá hoje dentro do Vale do Silício. Muito legal. Bom, a gente já sabe aqui no Brasil que essas empresas de streaming, de filmes, né, e séries e tudo, como é o caso da Netflix, especificamente, que você visitou nos Estados Unidos, elas estão causando um problemão para as emissoras de TV aberta, né? E como? Oferecem aí uma programação vastíssima, inclusive agora com produções próprias, e oferecem essa programação na hora que você quer e não na hora que está programado Disponível pela emissora, né? E como você viu, quais as tendências Netflix hoje de consumo de streaming? Nós fomos à Netflix, nós ficamos um dia lá conhecendo, conversamos bastante com o diretor de tráfego, que é o Mark Anderson, de lá. E, inclusive, ele vai estar aqui no Brasil no final de outubro. Estou tentando uma negociação para trazê-lo aqui na Unifev para dar uma palestra para a gente aqui. Ele vai estar no Brasil e ele tem um dia livre, que é uma sexta-feira no final de outubro. E a gente está tentando esse intercâmbio para trazê-lo para cá. Ele vai para o Rio de Janeiro num evento e vai para Porto Alegre num outro evento lá da Netflix. E ele tem um intervalo de um dia, então nós estamos tentando para que ele tenha um evento aqui na Unifev também. E o grande detalhe é que o crescimento da Netflix é uma coisa assim astrondosa. Inclusive a Apple e a Amazon, eles estão muito... A conversa no Vale do Silício lá, que eles estão loucos. Fizeram algumas propostas para a Netflix para adquirir a Netflix, que eles querem fazer serviços também de streaming. A Netflix é que tem o melhor know-how nisso. Então, ao invés de criar, vamos comprar outra aqui para a gente estar no mercado do mesmo jeito. E é uma tendência, o pessoal de lá nos apresentou os estúdios deles, da Netflix, a forma com que eles estão fazendo parcerias com Los Angeles, com Hollywood em si, com mais uma série de outros estúdios. A indústria cinematográfica, né? Para colocar produções próprias, outras produções também de terceiros, e cada vez mais se tornar mais próximo a programação da Netflix com o que está acontecendo no cinema hoje. Assim como, por exemplo, Sky e outras operadoras também já estão começando a colocar, com intervalos muito curtos, filmes que foram lançados no cinema há pouco tempo, nas suas programações, eles também estão com essas parcerias, essas negociações. Esse mês de setembro mesmo, tiveram 3 séries, temporadas novas. Supergirl, entrou também no ar o Star Trek, que é uma outra série. Uma outra série, né?
e também os Vingadores do Futuro. Tá? É impressionante, não estou fazendo propaganda da Netflix, mas mostrar como eles colocam, vamos dizer, dentro da sua casa, à sua disposição, por um preço baixíssimo. E na hora que você precisa, na hora que você tem disponibilidade para poder assistir. Fantástico. Que é a grande sacada deles. Porque nós não temos mais tanto tempo para acompanhar uma programação que tenha os seus horários pré-estipulados. Às vezes nós trabalhamos, temos aula, temos faculdade, tem uma série de outros compromissos. Quer dizer, você chega em casa e fala assim, pô, eu esperar terminar a novela, que é para mim poder assistir o jornal. E não dá mais para isso. Então, essas mídias interativas hoje, como é fornecido pela Netflix, isso faz com que a gente consiga ver aquilo que a gente quer na hora que nós queremos. E é na hora que nós temos tempo também, né? Dentro da Netflix foi muito bacana, eles levaram a gente para conhecer os laboratórios de testes de aparelhos, todas as empresas que fazem algum produto que roda os apps da Netflix para passar os seus filmes ou séries, seus programas, eles mandam um aparelho para lá, eles fazem toda a homologação, a certificação. Eu diria que eu nunca vi tanta televisão empilhada, uma em cima da outra lá, de testes. O laboratório deles, para vocês terem uma ideia, são 4 laboratórios, cada laboratório tem mais ou menos 350, 400 metros quadrados, em termos de todo cheio de televisão, todo cheio de fio, todos filmes passando ao mesmo tempo. É uma coisa muito bacana. Hoje a Netflix ela não armazena todo o conteúdo dela, ela tem esses armazenamentos em outros data centers. Eles dizem que eles são muito bons para fazer o que eles sabem, né? Que é a parte de distribuição disso, a parte de mídia disso tudo. E armazenamento fica com quem é bom realmente nessa parte de tráfego. Muito bacana. Eu queria saber, e eu tenho a impressão que os telespectadores também, como é que foi a sua visita à NASA? A NASA é a NASA, né? A NASA né? Não tem jeito da gente falar. Nós tínhamos uma previsão de visita lá durante 1 hora, mais ou menos, e nós fomos muito felizes que na nossa equipe tinha uma cônsul. E quando ela se apresentou na NASA como cônsul, americano com americano se conversa, e aí eles abriram algumas portas para a gente poder ver algumas coisas lugares novas. Que vocês não iriam que nós não imaginaríamos conhecer. Que nós poderíamos conhecer. E aí nós conhecemos o diretor da unidade da Califórnia, e isso foi muito bacana, porque ele mostrou para a gente como funciona a NASA nos Estados Unidos, todas as suas ciências, todas as suas pesquisas. E nós fomos felizes que nós conversamos com 2 equipes que estão desenvolvendo alguns produtos para a missão Marte, que vai para Marte aí daqui a alguns anos. Uma dessas equipes é chefiada por um brasileiro, ele está trabalhando com uma nova tecnologia chamada biologia sintética, que era uma bactéria que eles descobriram em algum lugar aí e estão fazendo o revestimento da espaçonave com essa bactéria. Transformaram isso em sintético e estão colocando junto com a liga metálica. Outra pesquisa também, que nós tivemos uma palestra lá, foi do pessoal que está desenvolvendo as plantas que serão colocadas em Marte, que vão respirar o gás que tem lá, usar o solo que tem lá e vão produzir alguma coisa. Então, parece ser cena de filme, mas isso é real, isso eles estão pesquisando, já estão com pesquisas muito adiantadas. Quer dizer, lá eles vão literalmente produzir comida. Eles têm que produzir comida e oxigênio também, né? Porque não tem como levar essa quantidade de oxigênio para que eles fiquem lá durante muito tempo. Então, isso também foi bacana. Conhecemos também uma universidade que foi criada dentro da NASA, chamada Singularity, que é uma das maiores universidades em termos de tecnologia do mundo hoje, é considerada a mais atual do mundo. E conhecemos uma outra empresa que foi criada por alguns alunos e alguns professores dessa Singularity, chamada Blue Energy. Essa empresa, eles mostraram um produto deles, é uma caixa, eles chamam de a caixa, que gera energia, sabe Deus de onde. É uma caixa que fornece uma quantidade de energia. Também não contaram para vocês. Também não contaram se tem um ETzinho pedalando uma bicicletinha lá dentro. Mas é uma quantidade muito grande de energia por 48 horas. Grandes empresas como Google, Facebook, já compraram esses equipamentos para ser como grandes no-breaks para os seus sistemas de data centers. Sim. Mas é uma coisa assim incrível, pelo tamanho. Aquilo não está ligado a nenhuma central de combustível, não tem tomada na parede, não tem tomada ligado, não está ligado a nenhum fio que vai para um painel solar, ela gera energia do nada ali. O segredo é muito grande em volta. E eles disseram que a hora que terminou a energia de lá, você vai lá e troca uma célula de combustível.
daqui a um tempo não precisa de painel solar, não precisa mais de energia eólica. Essa coisa que está lá dentro que vai gerar energia de algum as barragens canto. aqui da região não vai ter necessidade. Vai ser obsoleta mais. já isso. E é uma coisa bastante curiosa, porque são tecnologias que às vezes são desenvolvidas para missões espaciais e que isso acaba repercutindo como produtos aqui para nossas áreas de tecnologia, coisas que são aplicadas para a população mundial. Um dos pesquisadores dessa que está produzindo alimentos lá, ele está falando que ele já descobriu tanta coisa que é possível fazer para aumentar a produtividade de milho, de soja. Então, essas pesquisas que vão apontando para um campo aeroespacial, elas também acabam repercutindo grandes produtos ou grandes inovações para a área de alimentos hoje no mundo como um todo. Fantástico, fantástico. Agora, o que a gente comentava também nos bastidores, né? Tudo isso acontece, essas novas invenções, essas inovações tecnológicas em função da educação. Educação. Uma coisa que deixou a gente bastante feliz em conhecer um pouquinho essa metodologia, tanto em Stanford quanto em Santa Clara, todos têm o mesmo pensamento, que a gente só consegue desenvolver um país, uma determinada região, um determinado núcleo social, se a educação for bem fomentada, se a educação for levada a sério. Porque é dali que vão sair pessoas que vão conseguir pensar em alguma coisa diferente, ou pensar uma solução diferente para um problema que já existe, ou tem uma solução que talvez o preço seja mais alto. Então, a educação que pode criar possibilidades para que um país melhore, para que uma região melhore, para que uma cidade tenha um desempenho melhor. Então, tudo gera em cima da educação. E é uma coisa que talvez aqui no Brasil a gente precisa ainda começar a prestar um pouquinho mais de atenção, os nossos governantes, levar um pouquinho mais a sério essa parte da educação, talvez não como está sendo ocorrido hoje no nosso país. É verdade, até porque, mesmo, por exemplo, você falava sobre a missão Marte, né? Se em um determinado momento da história houver a possibilidade de habitar Marte, provavelmente muitas tecnologias terão de ser desenvolvidas. Sim. E não só para resolver os problemas que virão de lá, mas os que já existem aqui. E talvez a gente não consegue achar uma solução para eles aqui, né? Então essas pesquisas, o intuito dessa missão é justamente começar a estreitar essas parcerias entre essas empresas, entre nós que fomos nessa missão. Por exemplo, no dia 6 e 7, eu vou para Santa Catarina, nós vamos reunir um pouco dessas pessoas que foram também, para a gente poder conversar mais um pouquinho sobre isso tudo e tentar criar formas de criar um polo de tecnologia, criar uma incubadora que, na verdade, não precisa ser só na área da computação, mas uma incubadora da cidade que pode fomentar novos projetos e talvez usar essa metodologia em termos de benefício da nossa cidade. Eu acho que nós fomos numa das maiores incubadoras de projetos hoje dos Estados Unidos, chamado Plug and Play, e lá nós tivemos uma lição de como é levado a sério a construção de um projeto e como é levado a sério, às vezes, uma ideia simples se tornar num produto que seja viável, que melhore a vida de algumas pessoas. Participamos de algumas sessões de investimentos e isso fez com que nós pudéssemos pensar um pouquinho fora daquele limite que nós temos aqui no Brasil. Hoje, por exemplo, existe a possibilidade de talvez nós criarmos entre a Unifev, prefeitura, talvez algumas empresas, por que não criar uma incubadora de empresas, mas uma incubadora de ideias, de uma forma diferente do que nós estamos acostumados. Você ter uma empresa e entrar numa incubadora para só usar o espaço físico de lá, eu acho que isso é muito pouco para o que nós podemos fazer. Agora, será que se nós tivéssemos uma incubadora que pegasse uma ideia, tivesse um local, tivesse o know-how dos professores, de todos os cursos, será que a gente não conseguiria fazer uma empresa completa e essa empresa conseguisse sair para o mercado já com uma condição bastante sólida em termos de infraestrutura? Então, uma empresa, outra empresa, vai gerando renda, vai gerando novos empregos, vai gerando um polo de tecnologia, de novas aplicações, porque por mais que nós temos algumas variações em termos de empresas na nossa região,
elas estão dimensionadas em poucos segmentos. Talvez a diversificação disso tudo, talvez a gente conseguiria melhores resultados também para a cidade. Evoluir toda a cidade como um todo. Né? Sem dúvida. E pensar que tudo que existe hoje, né, tudo que foi inventado, um dia foi uma ideia. Uma ideia. Então, é quando você dá à luz a ideia e você vai desenvolvendo essa ideia, é que você torna real muitas iniciativas, Sim. empreendimentos, né, muitas organizações, muitos produtos novos. Eu diria que todas essas empresas que nós visitamos lá, todas elas saíram de uma ideia que no começo a Airbnb hoje é a maior empresa de locação de quartos, casas do mundo. Uma coisa que é muito curiosa, a história dela, ela surgiu de 2 arquitetos falidos que não tinham dinheiro para pagar o aluguel do quarto. Aí teve uma feira de arquitetura lá em São Francisco, acharam interessante, foram lá e colocaram nas páginas amarelas a ideia de alugar o quarto deles. Porque com o dinheirinho que eles iam alugar durante uma semana, era para eles pagar o aluguel e ficar mais um mês lá. Eles viram que esse negócio funcionava, pegaram um programador lá, fizeram um sitezinho muito simplista na época e começaram a disponibilizar o quarto deles, o quarto de mais um, mais um, mais um, mais um. Hoje eles são a maior empresa que faz locação de quartos, de casas, de hotéis no mundo. E eles não têm sequer uma edificação própria. São sempre de terceiros. Então, essas pequenas ideias, talvez a gente consiga. E hoje, os nossos alunos aqui da Unifev, não só dos cursos de computação, dos cursos de engenharia, mas de todos os cursos, saem excelentes TCCs, excelentes propostas de produtos em outras áreas também, que por que não nós conseguirmos criar condição para que isso se torne um produto e fazer com que eles vão para o mercado. Se eles forem para o mercado, é um aluno a mais de sucesso nosso, é uma pessoa a mais da nossa cidade com sucesso, é mais uma empresa gerando emprego, gerando renda, fantástico. E essa renda acaba circulando e tornando nós cada vez mais fortes. Muito legal, Rainer. Eu quero agradecer muito, eu acho que nós precisaríamos de uns 3 programas para conversar. Estou à disposição de vocês. A síntese de tudo, mas vamos marcar para uma outra ocasião, onde a gente possa conversar um pouco mais sobre outros desses locais que você pôde visitar. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um assunto inesgotável. Tem muitas histórias, eu diria que eu vivi todas as experiências dentro dos Estados Unidos. Até a evacuação de um shopping, nós tivemos que sair porque se cismaram que tinha uma bomba lá num lugar lá. Mas era simplesmente alguém que esqueceu uma determinada mochila e chamaram o esquadrão de bombas e evacuaram o shopping inteiro. Então, são histórias bastante curiosas, assim, no dia a dia. Muito legal. Rainer, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, Ramon. E vamos nos encontrar novamente. Sim, sem dúvida. Grande abraço para você também que nos acompanhou aqui no canal 53.1, canal digital da sua TV Unifev. Espero que você tenha uma ótima semana. Na próxima vamos estar aqui novamente e eu conto com a sua presença, com o seu prestígio, com a sua participação. Até lá. Tchau.